Fala, Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina. Você deve estar se perguntando já, pô, Wallace, logo cedo você falando sobre a vitória de ontem, mas é claro! Primeiramente porque ontem eu não fiz um pós-jogo, ontem eu não falei sobre o jogo, não falei sobre as estatísticas de cada jogador na partida, porque eu tinha que dormir, né? Eu já tinha acordado muito cedo na quarta e acordei muito cedo hoje. Eu basicamente acabei, né? Acabou de terminar a live do Frei Gilson. Então, convido você aí que está me assistindo a assistir as próximas lives do Frei Gilson. Ele faz lives fazendo rosário todo dia às 4h, exceto domingo. Então, convido você aí que me ouve a assistir junto, né, aos mais de 1 milhão de pessoas que diariamente assistem com ele. Mas, vamos lá. O que você achou da partida ontem? Ah, Wallace, o time é fraco, então, sei lá. Cara, a gente tem que valorizar o futebol jogado pelos jogadores, independentemente do time ser mais fraco ou não. Teve jogadores ali que estavam meio que desmotivados, entraram, fizeram um ótimo jogo, fizeram uma ótima partida e de fato agora vão começar a gerar ali uma, não vou dizer desconfiança, mas vai gerar ali uma competitividade com outros jogadores que estavam assim, ah, eu já sou titular absoluto. Não sei se você concorda comigo, mas por exemplo, mediante Canóbio, que fez um carioca ali, um bom carioca, fez alguns gols, assistências, estava desempenhando futebol não muito bom, e aí entrou o Keno jogando muito bem. Tudo bem que o Keno, a nível de. Na hora de executar o chute, ele geralmente não faz isso não muito bem. Né? Teve dois chutes ali que ele poderia ter feito um chute melhor, pouco mais difícil para o goleiro defender. Foi um chute fraco, o goleiro defendeu facilmente, e um outro que o chute foi para fora. Mas vai gerar ali uma competitividade para o Canóbio, vai gerar uma competitividade ali no meio para o Martinelli, apesar de eu gostar do Martinelli, mas, por exemplo, Bernal entrou muito bem, o Ken entrou muito bem, Everaldo entrou muito bem, o Hércules pela direita foi uma surpresa, apesar de não ter jogado o melhor futebol, mas entrou numa posição diferente dele e não gerou muito problema ali. O Ignacio, Thiago Santos voltou muito bem, ocupando muito bem o espaço, roubando muita bola. E é isso. Eu gostaria de saber de você. Comenta aí o que você achou da partida. E agora a gente vai, assim como todos os vídeos nossos, a gente vai para as estatísticas. Então vamos, Tricolor. Oxi. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu poderia já, inclusive, incluir em mais um vídeo essa nota aqui do Everaldo. Né? Se você ainda não viu o vídeo meu em que eu falo dos jogadores que tiveram notas acima de 9, né, eu convido você a assistir esse vídeo aqui. Peraí, pra cá, né? Acho que é pra cá. Em que Keno, John Arias, Germancano tiveram notas acima de 9 e Everaldo também teve uma nota acima de 9 aqui, 9.3. E aí, os melhores jogadores da partida, em primeiro lugar foi Everaldo, segundo lugar foi Germancano. Esse maluco, ele é sinistro, ele conseguiu tocar uma vez na bola, fez um gol, tocou outra vez na bola, fez uma tabela com o Nonato, fez outro gol. Esse maluco não existe, cara. O maluco, 13 toques na bola, fez 2 gols. Então o Germancano não existe. Já quase já mirando já no 20º gol no ano dele. Então acredito que ele vai recuperar o futebol 2020, quer dizer, já recuperou, né? O futebol 22, 23, ano passado foi um ano atípico, não, ele não estava se tornando aquele jogador, não, aquele ano foi atípico. Depois de Germancano, Facundo Bernal e Samuel Xavier. E aí, vamos comentar especificamente sobre Bernal. Bernal roubou uma bola ali já no próximo final do jogo, o Fluminense já estava ganhando já no placar mais elástico. Ele simplesmente foi lá, correu pra caramba, roubou uma bola e deu no pé do Germancano para fazer ali o quarto gol. Então, tipo, o Fluminense executou um futebol de altíssimo nível, pressionando, tocando bola, trazendo a bola para trás para atrair o time
adversário, chegando à frente, concluindo. Eu só senti falta um pouco de, tipo, tirando os gols, assim, não teve muito chute de fora da área. Acho que porque eles provavelmente deveriam ali já imaginar que eles iriam chegar facilmente, mas algumas finalizações de fora da área para estimular os jogadores a chutarem mais de fora da área, né? Vamos só ver aqui quantos chutes foram. Finalizações 22, né? Defesa dos goleiros 6, né? E aí aqui está a quantidade de chutes. Foram ao todo 22 finalizações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dessas 22, 13 foram de fora da área. E aqui uma fora da área, travada. Outra fora da área, direção no gol. Então, uma que foi pro gol. Duas que foram, não, uma bem para fora. E aí esse bem para fora eu não vou nem incluir. Esse do gol do Everaldo, 2. Uma que foi no gol, 3. Uma que foi para fora. E outra que foi no cantinho, 4. Ou seja, das 22 finalizações, né, num jogo em que teve 5-0, foram 4 ou 5 finalizações no gol, chutando do lado de fora. Né? Chute travado, não vai no gol, não vai para fora, nem nada. Mas é isso, já melhorou muito. O Fluminense não executava chutes de fora da área. Mas vamos ver agora contra o Santos. Né? O Fluminense ele tem uma dificuldade maior de jogar contra times do Brasil do que contra times de fora. E a gente percebeu isso, por exemplo, no Libertadores do ano passado. O Fluminense jogava ganhando fora de casa, ganhava aqui, chegava, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que a gente fez um bom primeiro jogo, ganhou de 1-0, chegou lá e a gente jogou nada. A gente tem essa dificuldade de enfrentar time brasileiro. Provavelmente os times brasileiros analisam bem mais o futebol do tricolor e por conta disso já estão mais acostumados e já sabem exatamente o que fazer, quais peças marcar. Ou talvez ontem o jogo tenha sido um pouco mais surpreendente para o GV São José, porque provavelmente eles deveriam estar imaginando, vamos só marcar o John Arias. E o John Arias não jogou, eles ficaram assim, tá, o que eu faço agora? E não souberam o que fazer. Então, quando essa marcação ela é feita mais homem a homem, e o time sempre joga por aquela posição, fica um pouco mais difícil de você gerar jogadas, né? Porque o seu foco era ali e aquele jogador estava marcado. Então, Ganso voltou. Teve alguns, acho que por conta da falta de ritmo de jogo dele, teve alguns passos que eu acho que ele normalmente não faria e alguns passos que ele normalmente não erraria. Então, são duas coisas que eu acho que o Ganso aí voltou um pouco que vai alterar-se nos próximos jogos, que é errar passes que ele normalmente não erraria e fazer alguns passes que ele normalmente não faria. Então, dar alguns passes desnecessários, por exemplo, que ele fez ontem alguns passes que não precisava, né? Enfeitar, por exemplo, para trás, não precisava daquilo e acho que para frente ele também não vai fazer. Mas é aquilo, ontem o jogo foi para dar moral para alguns jogadores. E um desses jogadores, Bernal, cadê ele? Eu era um dos jogadores que ficava imaginando que quando ele fosse de fato engrenar, ele iria começar a jogar muito bem. Ano passado ele não desempenhou o melhor futebol, mas ontem ele já mostrou que o futebol dele pode ser bem melhor do que simplesmente entrar aos 35 minutos do segundo tempo quando o Fluminense estava perdendo. Cara, colocar um jogador que precisa mostrar trabalho aos 30 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, quando o time já está perdendo, é muito complicado. Porque o time que está ganhando, ele já começa a chegar naquele momento de segurar o placar. E aí quando começa a segurar o placar, fica difícil de você criar jogadas. Acaba acontecendo, sim, mas não é sempre que você consegue trocar a peça e aquela peça que você troca muda completamente o resultado. Isso vai muito além de você fazer a leitura da partida. Isso vai muito além de você simplesmente esperar que o jogador mude a dinâmica do jogo. Isso vai além desses dois pontos com a questão de será que aquele jogador é o jogador, a peça certa?
Porque a gente tem duas questões em futebol. A gente consegue mudar o jogo sem mudar as peças, e a gente também tem o outro lado da moeda, que às vezes você troca a peça pensando que você vai mudar o jogo e não muda nada. Então, o Bernal, ele é um jogador que ontem roubou bola, marcou bem, assim como o Thiago Santos, e chegou na frente chutando. Ele nos treinamentos do ano passado, ele chutou muito, e esses chutes nos treinamentos, ele sempre acertava. Ele chutava e acertava mais do que o próprio Germancano. Então, deixar ele ter essa liberdade para chegar lá na frente e executar esse chute pode ser uma surpresa boa. Quando o ataque ele não está sendo efetivo, os jogadores de trás acabam ajudando para melhorar essa efetividade do Fluminense. Então, o Hércules já fez isso contra o Bragantino, e ontem quem fez isso foi o Bernal. Em relação a esse tipo de jogada, de chegar à frente para chutar com periculosidade, eu não acho que o Martinelli seja esse cara. O Martinelli é um cara mais de passe. Já o Bernal, ele tem um passe, tem um lançamento, mas também tem um chute forte. Ele só precisa melhorar um pouco essa precisão, né, esse direcionamento do gol, coisa que o Hércules, nos chutes que ele conseguiu realizar na direção do gol, ele conseguiu uma defesaça do Bragantino, ele conseguiu um chute na trave contra o Volta Redonda. Ontem ele teria talvez feito um gol se não fosse o Paulo Baia ter chutado e o goleiro ter feito uma defesaça. Mas, por exemplo, até ontem o Paulo Baia conseguiu jogar um futebol decente, apesar de algumas jogadas que, tipo assim, o que ele tentou fazer ali? Né? E, e o Renato Gaúcho conseguiu trazer de volta, por exemplo, o futebol do Thiago Santos. Né? De novo, pode ser que esse futebol de ontem não seja o parâmetro, mas pode ser um bom norteador. Pode ser, cara, tá vendo? Esse futebol aqui que eu quero que vocês joguem. Pô, professor, mas esse time era fraco. Cara, se vocês jogarem o que vocês sabem, todo time vai ser fraco, basicamente. Né? Vocês têm uma capacidade enorme, time do Fluminense. Então, se vocês jogarem com garra e o que sabem, tecnicamente, taticamente falando, vários outros times também serão fracos. E aí a gente pode pensar que talvez aí o futuro seja muito feliz pra gente. Mas colocando o pé no chão e pensando que esse foi o primeiro, esse na verdade foi o segundo jogo do Renato, e foi o segundo jogo em que o Fluminense teve uma postura muito diferente. Mas comparando, por exemplo, a gente teve um Fluminense contra o Águia de Marabá. Aquele jogo foi um jogo treino. Ontem também foi quase um jogo treino. Vamos esperar então que os próximos jogos continuem sendo nessa linha e não aconteça uma queda vertiginosa igual aconteceu na final do Carioca. Eu sou o Wallace, convido você a me seguir aí. Obrigado por você ter assistido o vídeo até agora. Comenta aí o que você achou do jogo. Comenta aí se você tem alguma sugestão de vídeo para me falar. E até a próxima, galera. Deixe o seu like. Tchau, tchau.